Graça e paz, querido. Eu chego até você nesta noite com a Escritura Sagrada, o alimento para a nossa alma, o alimento para o nosso espírito, o alimento para o nosso viver em dias tumultuosos, em dias onde temos enfrentado tempestades e, por que não, situações que têm chegado ao coração de cada um de nós, que geram preocupação, ansiedade e até mesmo medo. A Escritura nos diz, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 4, no caminhar de Jesus Cristo, que Jesus era o assunto da cidade. Isso está no verso 37. E ele deixa a sinagoga judaica e vai para a casa de amigos. O amigo em questão é a casa de Pedro, um discípulo muito amado por ele. Diz a Bíblia que a sogra de Pedro estava acamada, e a Escritura nos seus detalhes diz com febre muito alta. E pediram a ela, para que a ele, a Cristo, que fizesse algo por ela. E Jesus, aproximando-se dela, ordenou que a febre a deixasse. E o texto diz: aconteceu exatamente assim. Antes que eles percebessem, ela já estava preparando o jantar para eles. Este episódio simples, singelo, e a escritura que eu li é a tradução de Eugene Peterson, nós vemos alguns detalhes interessantes que edificam a nossa vida nestes dias onde temos tido algumas dúvidas. Primeiro, não é pecado ter dúvida. Não é pecado ter medo. Não é pecado você ter ansiedades. Nós não podemos ser ao mesmo tempo consumidos por elas, porque elas nos adoecem. O Salmo 23, você se lembra muito bem, que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Ou seja, podemos passar pelo vale, podemos atravessar o vale, mas não devemos fazer ali a nossa morada. E lembrar sempre, nós estamos sob o cuidado pastoral do bom pastor. E no texto em questão, o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, já no início do seu ministério terreno, ele fez alguns amigos íntimos. Lázaro, Marta e Maria. Nessa casa, ele tinha repouso, descanso, segurança. Mas também entre os discípulos nós vemos que ele tinha uma proximidade com João e também com Simão, relatado nos evangelhos. E num belo dia, Jesus sai da sinagoga e ele, naquele ambiente onde ele não era muito bem recebido, e ele faz o caminho agora para Cafarnaum. E ele chega à casa de uma mulher, a casa de Pedro, e na casa de Pedro, na casa da esposa, na casa da família de Pedro, estava a sogra, que o texto nos diz, ela estava acamada. Como é difícil ficar acamado. Eu sei na pele o que é na minha história ter ficado algumas vezes de cama. E acredito que você também sabe. O texto também diz algo que eu presenciei na minha pele, na minha história de vida, que minha mãe muito bem sabe, que cuidou de mim. Algumas febres muito altas. Fui um jovem que tive muitas febres. Mas por sua vez a sogra de Pedro está febril, e a febre é relatada pelo médico Lucas como altíssima, ela é muito alta. Talvez você, se estivesse ali, iria logo diagnosticar e receitar um chá, ia dar uma orientação dentro de algum medicamento, mas Jesus viu diferente. E é bom saber que Jesus enxerga as coisas de maneira diferente. Jesus não enxerga como eu enxergo e como você enxerga. Jesus viu aquela mulher com febre alta e ele observou ali um sinal que impossibilitava aquela mulher de ser ela mesma, de ter a rotina diária. E Cristo então impõe as mãos sobre ela. Inclinou-se sobre ela, diz a Bíblia que impondo as mãos sobre ela, e a febre muito alta deixou aquela mulher. Que maravilha! Eu fico encantado com o toque de Jesus. No quadro que nós temos enfrentado, nós temos visto que estamos impossibilitados de tocar uns nos outros. Não podemos nos cumprimentar, não podemos nos abraçar, não podemos estar próximos. Estamos isolados, às vezes dentro do nosso próprio lar. Mas o texto diz que Jesus chegou numa casa simples
e tocou em uma mulher febril e a febre a deixou. Cristo me ensina 2 detalhes nesse texto para nós concluirmos. O primeiro, ele continua dando extrema atenção aos sinais que prejudicam a nossa vida. A febre alta era um sinal de que alguma coisa não ia bem com aquela mulher, no organismo dela. Ali existem muitas coisas que são sinais de que a nossa vida não vai bem. Um exemplo para você cristão, quando você está distante da Bíblia, da leitura da palavra, da vida devocional, e você que tem esse hábito vai logo sentindo falta e de repente você começa a observar manifestações em você de hábitos antigos, palavras torpes, chocarrices, piadas inconvenientes. Isso tudo são sinais de que às vezes a nossa espiritualidade está distante do padrão ao qual Cristo deseja para nós. Então preste atenção nos sinais que Deus tem lhe dado. A última verdade que eu, lendo este texto, trago para você neste dia ou nesta noite é a verdade que aquele momento histórico daquela mulher de alguma forma impossibilitava ela de ser ela mesma. O texto diz que uma vez que ela foi curada, ela passou a servi-los. Nós estamos passando por um processo de sociedade febril. A sociedade está doente, a igreja visível, ela também passa por algumas febres, mas Cristo continua se inclinando a ela. Ele prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja. Aleluia! E nós cremos nisso. As portas do inferno jamais prevalecerão sobre a igreja de Jesus. E em última análise, tudo que te impede de ser você mesmo, de servir, ele considera com muita atenção. Por isso ele se inclinou para ela e ela passou ali a servir, como já era um hábito provavelmente daquela mulher, daquela sogra de Pedro, um hábito de ser servil. Nós vemos também que muitos que por causa das suas muitas febres não servem. E você que acredita na palavra de Deus, na boca de Deus, falando pela Escritura, eu quero orar por 2 verdades nesta noite. A primeira delas, eu quero orar para que Deus te ajude a discernir as febres que você tem enfrentado. Talvez é no âmbito das suas relações familiares. Talvez é na administração dos seus próprios recursos. Eu não sei, mas você e Deus sabe. E a última questão que desejo orar é para que você, uma vez curado, uma vez de pé, uma vez sarado, você possa voltar à prática das primeiras obras. Saiba que Cristo, uma vez que se inclinou a ela, ela passou a servir. Ela deixou aquela cama e ela passou então, novamente, de um estado de inutilidade para ser útil novamente. Eu quero acreditar que você também vai ser agraciado com essas verdades nessa breve devocional. Que Cristo te abençoe. Que Cristo abençoe o Brasil, a igreja brasileira, os nossos corações. E que essa devocional possa ser de vida para o seu coração e para a sua família. Vamos orar? Pai Santo, obrigado pela vida desse irmão, dessa irmã. Obrigado, Pai, porque Tu tens reconhecido dia após dia em nós a nossa incapacidade e mesmo assim tem gerado em nós esperança e conforto. Obrigado porque como o Senhor entrou naquela casa, o Senhor tem entrado nos nossos corações com a verdade sagrada e lhe pedimos que o Senhor abra os nossos olhos, dá-nos discernimento para compreendermos as febres que temos atravessado e sara-nos, ó Deus, ajuda-nos, ó Deus. E uma vez curados em o nome de Jesus Cristo, nos dê a graça de novamente sermos úteis no ambiente que nós estamos inseridos. Para a Tua glória, nós te suplicamos isso em o nome de Jesus. E que Tu possas, ó Deus, abençoar este homem e essa mulher, ao qual ouve essa exposição singela da palavra de Deus e crê pela fé que o Senhor fala ao seu coração. Oro juntamente com ele, com ela, em o nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe. Até a próxima, permitindo Deus.